Olá, oitavo ano, professor Esquilaci, tudo bem? Estou aqui hoje para a nossa aula 5, né, a videoaula 5 da atividade 5, que eu já disponibilizei para vocês por e-mail e também está lá no Google Sala de Aula da Prefeitura. Então nós vamos discutir aqui todos esses temas que a gente tem aqui, certo? Então vamos começar entendendo aqui. O tema é reprodução sexuada e assexuada das plantas. Primeiro vamos ver uma planta, o que ela tem de básico, né? Não todas nós vamos ver isso, mas principalmente aquelas que a gente mais vê, ela tem uma raiz, né? A parte que está embaixo da terra, depois o caule que vai sustentar as flores, se for o caso da planta ter flor, nós vamos ver que não são todas que têm flor, e essa flor nós vamos ver que vai dar origem ao fruto, e as folhas, que depois nós vamos relembrar a história da fotossíntese. Então nós temos aqui uma flor de hibisco muito bonita e nós vamos ver a função, como é que funciona uma flor, tá? A importância e como ela é importante para o desenvolvimento e a reprodução da planta, daquelas plantas que têm flor, que nós vamos ver que não são todas. Então vamos lá. Primeira coisa em relação à reprodução sexuada das plantas. Se é sexuada, como nós vimos lá na reprodução dos animais, sexuada é que tem presença de gameta masculino e gameta feminino, da parte masculina e da parte feminina. Eles vão se unir para ocorrer a fertilização, ou chamada fecundação, que vai originar o zigoto. Esse zigoto vai se desenvolver no embrião, que, dependendo da espécie, pode ou não estar em uma semente. Então esse embrião ele pode ou não estar numa semente, quer dizer que não é toda planta que tem semente. Assim como essa semente, dependendo da espécie, ela pode ou não estar dentro de um fruto, ou seja, não é toda planta que tem fruto. Então, ó, nós temos aqui um abacate, esse é o fruto, e aqui é a semente, certo? Melancia, o fruto e as sementes. A laranja, o fruto, laranja, que a gente chama de fruta, aqui no caso, abacate, melancia e laranja, a gente chama de fruta, tá? E aqui nós temos as sementes da laranja. A goiaba também é uma fruta, né? É um fruto, que é uma fruta, tem as sementes e a gente come. Agora, nós temos também, não é porque é fruto que ele é comestível. Então, o flamboyant, essa aqui é uma árvore que tem inclusive ali do lado da minha sala, no espinho. Tem o flamboyant. Esse flamboyant, ele é um fruto. E dentro dele nós temos as sementes. Então, nem todo fruto é uma fruta, mas a fruta é um fruto. Assim, tem um caso também interessante, por exemplo, o tomate. O tomate é um fruto. Ele tem sementes. A gente não chama ele de fruta. Por quê? Porque a gente costuma relacionar fruta com a presença de açúcar, né? A fruta ser açucarada, apesar que tem umas que são bem azedas, né? Como o tamarindo. É um fruto que dentro tem a semente, mas é extremamente azedo, não tem essa sensação tão adocicada assim, tá? Agora, antes da gente ir para a reprodução sexuada, nós vamos ver a reprodução assexuada, os tipos que tem aqui. Então, um dos tipos é chamado touceira, onde a planta já adulta, você simplesmente tira ela do solo, né? E você vai separar ela, tá vendo? Aqui tá separando em 4 partes. De uma você separou. Isso é touceira, porque essa parte, esse aglomerado de raízes aqui que a gente chama de touceira. Então a gente separa ela e cada uma que for plantada, né, vai dar origem a uma nova planta. E aqui também pus o caso do bambuzal. O bambuzal aqui embaixo está cheio de touceiros. Então o bambuzal ele pode ser uma praga, dependendo onde você plantar, porque essa touceira ela vai expandindo e onde expande ela vai subindo o bambu. Então, se você conseguisse olhar aqui embaixo, ia ter touceiras enormes, certo?
Então, esse é um tipo de reprodução sexual, simplesmente plantou, né, no caso aqui, separou, dá origem ao novo ser. O outro tipo é chamado estaquia. Estaquia, quando eu falo estaquia, é muito comum as pessoas, às vezes, principalmente mulher, mas tem homens que também gostam muito de plantar, sai andando, vê uma planta bonita na vizinha, fala, você não me dá uma mudinha? Então, essa mudinha está meio relacionada à estaquia. Então, o que ela faz? Ela tira aqui um talo, tá? E chama estaquia porque, né? Formato de estaca. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma rosa. Foi cortado em diferentes pedaços e foi colocado aqui em cada uma dessas aqui. Isso aqui pode ter vindo tudo de uma planta só. E cada pedaço dessa, cada estaquia aqui, né? Cada estaca vai dar origem a uma nova roseira. O importante é que você tem que cortar a ponta. Pode ver que todas as pontas estão cortadas, porque senão ela cresce para cima e aí ela vai ter dificuldade de crescer para os lados. Então, como você corta em cima, olha como é que está crescendo dos lados aqui. Tá vendo? Tá brotando aqui os lados, os brotinhos, ou que são gemas. A gente chama de gema, que é que da onde vai nascer um broto novo, tá? Um galho novo, tá? O outro tipo é a enxertia, é meio que uma mistura, né? Então nós temos 3 tipos aqui, ó. Eu tenho aqui cada um com seu nome complicado, mas é só para precisa guardar isso, né? Só para entender. Então são plantas, né, que já tem raiz e você pega um pedaço de uma outra planta, mas de espécies parecidas, e aí simplesmente aqui nós temos uma aqui, ele faz um corte e enfia aqui, né, vai colocar, né, enfia, vai ser uma coisa delicada, bem feita, para ela aproveitar toda a estrutura que está pronta de raiz, para trazer para cá e ela começar a desenvolver. Aqui, cortou, ó, vai juntar e depois vai amarrar, mais ou menos desse jeito aqui, tá? E olha que interessante, esse tronco aqui, ele pegou uma planta que tinha uma gema, ele fez um corte e colocou a gema aqui dentro e fechou. E aí daqui vai nascer uma nova planta, vai se desenvolver. Então tá vendo aqui, ó, ele abriu, fez tipo de uma faca, né? Não é uma faca, fugiu a palavra aqui. Mas é para encaixar direito aqui. Encaixou, amarra para não ter perigo de soltar e aí vai desenvolver. Então são exemplos de reproduções assexuadas na planta. Agora, vamos ver aqui como a gente já trabalhou fotossíntese, a gente sabe, né, que lembra, fotossíntese, foto é luz, síntese é produção a partir da luz, produção do que? No caso aqui, glicose e oxigênio. Vamos rever, ó. 6 moléculas de gás carbônico que pega da onde? Do ar. 6 moléculas de água, pega da onde? Do solo, das raízes. Mais a presença da energia luminosa, que aí é a foto, né? Vai produzir glicose, que é o alimento, e oxigênio para a respiração. Então vamos ver como é que funciona isso aqui, ó. Então, no 1, as raízes absorvem água e sais minerais nela dissolvidos. Então o que está em azul aqui seria a água chegando. Então ela chega, sobe, e essa água vai ter que ir para todas as partes da planta. E esse aqui é a seiva mineral. Ela se movimenta em direção às folhas, né? E tem que passar pelo caule, vai para as folhas. Chegando no caule aqui, desculpa, chegando nas folhas, parte dessa água vai transpirar, vai evaporar pelas folhas aqui, numas estruturas minúsculas que chamam estômatos, né? Como se fosse são aberturas, né? Que tem. Então ocorre essa transpiração, parte dessa água é perdida. Aí essas folhas, né? Então aqui já entrou a água, chegou na folha a água da seiva mineral pelas raízes, para começar a fotossíntese. Aí essas folhas vão absorver o gás carbônico do ar. Então o gás carbônico do ar vai entrar aqui. Então esse gás carbônico do ar. Eles vão realizar fotossíntese quando adequadamente iluminadas, ou seja, presença de luz. Aí o gás oxigênio ele vai ser usado na respiração da planta. Então esse oxigênio que a planta produz, ela usa na respiração dela. E o que ela produzir a mais de oxigênio, ele é liberado na atmosfera, para que outros seres utilizem na respiração deles, inclusive a gente.
Aí o açúcar, que açúcar? É a glicose, C6H12O6. Esse açúcar que é produzido, ele vai se incorporar à seiva orgânica. E aí a parte vermelha, que é as setas vermelhas, e vai ser distribuídas também para todas as partes da planta. Isso aqui é muito parecido com o sangue. Se alguma parte do teu corpo você para de receber sangue no dedão, o teu dedão vai ficar roxo, preto e vai morrer as células, os tecidos que tem no dedão. Por isso que o sangue tem que chegar. Tudo bem? Então deu para entender aqui? Eu estou relacionando as partes da planta e como que ocorre a fotossíntese. Agora olha que interessante. Nós vimos lá a seiva mineral e a seiva orgânica. Mas como é que essa seiva sobe e desce, né? Essas seivas. Olha que interessante isso aqui. Isso aqui você pode fazer em casa, né? Se você tiver corante. Ela tem um sistema chamado vascular. São canais por onde essa água, sais minerais sobe e essa glicose desce misturado também com outras substâncias. Então, ó, é possível você perceber que a rosa ela vai adquirir a cor do corante que está na água. Então, nós temos aqui um corante vermelho, um laranja e um azul. O que, que a pessoa fez? Ela pegou a rosa e cortou o talo dela aqui, como se o caule, em 3 partes, e cada parte ela mergulhou num corante. E olha a prova de que existe um sistema vascular onde esse líquido sobe. Olha como é que ficou bonita essa rosa. Isso aqui é um negócio legal para fazer e depois vender, hein? Ó. Interessante, gente, que coisa mais linda. Né? Então, isso é a prova da existência de um sistema vascular, por onde corre a seiva orgânica e a seiva mineral na planta, certo? Agora vamos ver os tipos de planta que tem. Nós temos 4 tipos de planta e elas têm umas características bem específicas de cada uma. Primeiro, a planta a gente divide ela em 2 partes primeiro, avascular e vascular. Nós acabamos de ver agora o sistema vascular relacionado às pétalas da rosa que foram pintadas pelo sistema vascular presente. E existem algumas plantas que não têm esse sistema vascular, por isso que elas são chamadas de avasculares. O A aqui significa não vascular. E vai incluir quem? As briófitas. Então, a briófita é uma plantinha bem pequena, quer dizer, isso aqui, ó, tudo isso aqui que é o musgo, tá vendo? São briófitas. E ela tem raiz? Não, ela não tem raiz, ela tem rizóides, são raízes bem simples. Elas têm rizóides. Ela tem caule? Não, ela tem o cauloide. E ela tem folha? Não, ela tem os filóides. Tá? Aí ela tem uma haste, que vai ter essa cápsula na ponta e aí vai estar ligada à reprodução sexuada dela. E isso aqui que está desenhado, um esquema, você vê aqui. Tá vendo? Ó, os filóides, olha a haste e aqui em cima a cápsula ligada à reprodução das briófitas. Tá? Então o musgo, e outra coisa importante, ela está muito ligado à umidade. Geralmente você encontra muito musgo em lugares úmidos, perto de cachoeira, então, rio, beira de rio, mas cachoeira, então, é muito comum. É onde o pessoal geralmente escorrega nas pedras, o pessoal chama de lodo, mas é o musgo, né, porque vive em lugares bem úmidos. Olha aqui outra imagem. Então, quais são as características gerais? Elas são avasculares, já vimos, não possuem vasos condutores e elas têm pequeno porte. Por que, que ela tem pequeno porte? Porque ela, justamente pelo fato dela não ter os vasos condutores. E eu posso vir, bom, o corpo é um talo, é pequeno, vive em meio aquático ou terrestre úmido, como eu disse, a importância da presença de água, possui tecidos que são simples e organizados e possui muito pequenos cloroplastos. E por que, que ela é pequena, tem pequeno porte? Porque a absorção da água é lenta. Como ela não tem sistema vascular, ela não tem vasos condutores, o transporte da água é feito de célula a célula. Uma célula passa a água para outra, por isso que ela é tão pequena desse jeito. Tá? Então essas são as briófitas. O outro grupo é chamado de pteridófita. Agora aqui ela já entra no grupo das plantas vasculares, que tem vaso condutor. Só que algumas não se reproduzem por semente, ou seja, não tem semente. As pteridófitas, no caso aqui uma samambaia. Então, ela tem a folha, aqui ela já tem raiz,
tem essa estrutura que a gente chama de rizoma, seria o caule dela, e essas partes redondas aqui a gente chama de báculo, que são as folhas jovens. Aí tem os folíolos, e nesses folíolos vão surgir essas estruturas aqui chamadas soros. Quem já viu em casa, né? Quem tem samambaia em casa, com certeza já viu isso. Quando eu vi isso quando eu era criança, eu achei que era ovo de bicho, né? Então não é isso aqui, está ligado à reprodução das pteridófitas, tá? Apesar que não tem semente, tá? Outras se produzem com semente, mas não é o caso da pteridófita. Então olha aqui, ó, que linda essa samambaia, né? Características da samambaia. Elas são plantas vasculares, ou seja, têm vaso condutor. Vive em locais úmidos e sombrios, quer dizer, ela não é tão fã assim de tanto sol, não. Depende da água para reprodução ainda. Elas não têm flores, nem frutos, nem sementes. Daqui a pouco nós vamos ver quem é que tem. O caule ele é subterrâneo ou fica rente ao solo, vai se desenvolver paralelamente a essa superfície. É aquele rizoma que nós vimos na imagem anterior. Gente, lembra, quer rever o que eu falei? Como é um vídeo é mais fácil, é só voltar lá. E existe algumas com caules aéreos, como samambaia-sul, da onde é retirado o sachim. Não tem imagem aqui, mas eu tenho imagem da sica. Essa aqui é uma planta pré-histórica. Essa planta aqui ela é muito antiga. Ela existia já na época dos dinossauros. Tá? É um negócio maluco mesmo. Tá? Deixa eu fazer uma coisa aqui, peraí. Bom, continuando. Eu fui lá, eu dei pause no vídeo e fui buscar duas imagens de samambaia-sul para você. Então é uma samambaia, tá? É da família da samambaia, só que é samambaia-sul. O que que é açu? Geralmente significa muito grande. Samambaia-sul é uma samambaia grande, assim como tem o jacaré-açu, que é um jacaré muito grande, assim como tem uma minhoca chamada minhoco-sul, que é uma minhoca também muito grande. Então a terminação o sul, açu, tem a ver que é bem maior. Tá, então está aqui, acrescentei para vocês duas imagens de uma samambaia açu, da onde o pessoal tira o xaxim para criar vaso. Inclusive hoje isso não é mais permitido porque estava acabando com a presença da samambaia-açu em algumas matas. Continuando então, né? Então nós vimos então a briófita, pteridófita, né? E agora nós vamos ver, continuando, né? Agora as plantas que formam sementes. Lembra que samambaia não forma semente, nem a briófita, muito menos a briófita. Só que também tem outra característica: as plantas formam sementes, só que algumas não formam flores nem frutos, que são as chamadas gimnospermas, tá? Enquanto outras vão formar flores e frutos, que são as angiospermas, que nós vamos ver daqui a pouco, mas vamos ver a gimnosperma primeiro. Só por curiosidade, gimno significa nua, esperma é semente, então semente nua. Por quê? Porque não tem fruto. Tá? Não tem fruto, então não tem flor. Então essa aqui é uma araucária. Quais são as características da gimnosperma? São chamadas vegetais fanerógamas. Ai, que nome, professor? Não precisa guardar esse nome. Só tem que saber que elas formam sementes. São vasculares, como nós já vimos. Só não é vascular quem é briófita. Então, são chamadas de traqueófitas, plantas com traqueia seria, né? Que é por onde circula a seiva. Agora aqui, ó, já não depende da água para reprodução. Então elas apresentam sementes nuas, sem fruto, por isso o nome gimnosperma. Então nós temos aqui uma pinha e aqui dentro, ó, isso que não é fruto, tá? Aqui dentro é onde ficam essas sementinhas aladas que quando venta leva para longe. Olha aqui, ó. Essa aqui é a araucária, essa aqui é uma imagem vista com as pinhas aqui. Então tá vendo? Virado para baixo, a semente está aqui dentro e aí ela cai, o vento leva longe e começa a brotar. Por isso que tem sempre uma perto da outra aqui. Essas aqui elas foram crescendo conforme as sementes foram se dispersando, que é um assunto que nós vamos ver mais para frente. E o outro grupo das gimnospermas. Então a gimnosperma ela já forma flores e frutos. Então, ó, característica da angiosperma. Anjo significa baú, quer dizer, aonde esperma semente, semente dentro do baú. O que é isso, gente? É o fruto, tá? É a presença do fruto. Então, as angiospermas elas são dominantes no ambiente terrestre.
Há espécies de grande e pequeno porte, tá? Como nós já vimos, são plantas vasculares, tem sistema vascular, tem flor, fruto e semente. E há aproximadamente de 250 mil a 400 mil espécies diferentes dessas angiospermas. Elas também não precisam de água para reprodução e o seu sucesso evolutivo está que as flores possuem ovário, o qual vai se desenvolverá em um fruto. Então vamos ver aqui, eu peguei 4 árvores aqui, 4 angiospermas. Um coqueiro, um pé de mamão, mamoeiro, uma laranjeira, pé de laranja e uma mangueira. Agora que interessante, isso são as plantas, né, adultas aqui, todas de grande porte. Agora olha aqui, eu tenho o coco e olha a semente do coco. O coco é o fruto, tá? E dentro a semente. Você não come essa fibra aqui do coco, mas é um fruto que protege a semente. Você come a semente, você come essa parte branca aqui ou bebe a água de coco que tem aqui. O mamão, nós temos o fruto aqui. Olhando lá dentro, ó, o fruto em volta e aqui as sementes. A laranja, cortou a semente, o fruto e as sementes. Essa aqui é uma manga, cortada ao meio, ó, o caroço, que é a semente. Então nós temos aqui imagens de frutos e sementes. Mas de onde que vieram esses frutos e essas sementes, professor? Aí é que tá. Vieram das flores. Olha aqui, flor. Isso aqui é uma flor de um coqueiro. Tá vendo? Daqui, cada um aqui, vai nascer o coco lá. Por isso que fica aquele monte de coco lá no alto do coqueiro. Essa é a flor da laranjeira, a florzinha do mamoeiro e a florzinha da mangueira. Tá? Então é isso. Angiosperma tem isso. Eu tenho flor, fruto e semente. E para ter fruto e semente precisa ter flor. Só que nós vamos ver agora, daqui a pouco, como esse ser aqui é fundamental. No caso aqui, uma abelha. Né? Como é que ele participa dessa reprodução. Só que para a planta se reproduzir, a flor, que é essa estrutura aqui, é fundamental. Então, é como nós vimos no comecinho lá. Por que está aparecendo? Bom, reprodução sexuada da angiosperma. O gameta masculino, chamado núcleo espermático, e o gameta feminino, ou esfera, vai se unir para fertilizar ou né, fazer a fecundação. Vai originar um zigoto, vai se desenvolver o embrião, que fica dentro da semente e vai ficar protegido pelo fruto. Nós vimos isso lá no começo. Então, olha aqui, nós temos uma planta. Uma curiosidade, a planta ela pode ter, a flor, aliás, nós temos aqui uma flor, ela pode ser só masculina e outra flor da mesma planta só feminina. Pode ter árvores que tem a flor só masculina, outra árvore só feminina, e tem que se cruzar. No caso aqui, nós temos uma flor onde ela tem tanto a parte masculina, que são essas estruturas, esse filamento, na ponta é a antera, que é onde ficam os grãos de pólen, né, que forma o que a gente chama de estame, que é a parte masculina. A feminina vai ter o óvulo aqui dentro isso aqui é o ovário, essa estrutura é o estilete, aqui em cima é o estigma, e tudo isso a gente chama de carpelo. E como é que funciona? Esse grão de pólen tem que vir aqui. Como é que ele vai? Bom, daqui a pouco nós vamos ver como é que ele chega aqui. Ele tem que vir aqui, e aqui ele vai crescer e vai chegar até o óvulo para fecundar. Então a flor, ela tem as pétalas, essa verde embaixo que é a sépala, e o receptáculo onde segura toda essa estrutura da flor. Tá? E como é que faz para esse grão de pólen chegar aqui? Então, agora nós temos os polinizadores. Quem são os polinizadores? São eles que ajudam a levar o pólen de uma flor para outra. Então, quem são os polinizadores? Borboleta, mangaba. Mangaba é aquela vespa preta grandona, tá? Chama mamangaba, né? O morcego tem essa função também, o beija-flor tem essa função, a mosca tem essa função, a abelha tem essa função, tem formiga que também faz isso. Até o vento faz isso. O vento pode levar o pólen pelo ar aí e cai numa outra planta, e aí faz a fecundação. Tá? Começa o processo de fecundação.
E depois que a semente está pronta, como é que ela vai se dispersar? Então nós temos os agentes dispersores de semente. Então isso aqui é o dente de leão. Olha que interessante isso aqui, parece um paraquedazinho. O que, que tem aqui na ponta? A semente. Então o vento vai levar esse paraquedinha para longe, e onde ele cair vai brotar. Isso aqui, o que, que é isso? Isso aqui é tipo de um carrapicho. Isso aqui, quem nunca teve a calça, né, ou a meia, ou o tênis cheio desse tipo de carrapicho? Eu pus 3 tipos de carrapicho aqui. Esse que dói, para tirar isso aqui dói, você ter fura os dedos para isso, né? Esse aqui gruda e esse aqui também ele gruda, mas esse é mais difícil de se machucar, esse é mais fácil. Agora olha que interessante, isso aqui gruda bastante, né? E como é que funciona? Você anda num lugar, grudou, aí depois você vai andar uns 200, 300 metros, aí você para. O que que você fez? O que que você faz? Você vai lá no teu tênis ou na tua calça, ou na tua meia e vai tirando esses frutos aí, que são frutos, tá? São frutos que grudou na tua calça, meia, e você joga ali no chão. O que que você fez? Você foi um agente dispersor. Você está levando semente. Isso aqui gruda na calça. Você aonde jogar vai brotar. E olha que interessante, eu peguei essa imagem porque aqui dentro você vê quem? As sementinhas. Tá vendo? Então isso aqui é um fruto. Outros tipos, ó. O tucano, ele está comendo mamão. Ele está comendo fruto junto com a semente. E aonde aí ele voa para longe, aí ele vai fazer as necessidades dele, vai fazer o cocô dele, onde o cocô cai, vai ter semente. Aí brota e começa a nascer um novo pé de mamão. E mesma coisa, um passarinho aqui, isso aqui é um sabiá laranjeira, pegando um fruto, levando para outro lado, ele vai comer o fruto, a parte adocicada, a semente cai, e aí vai nascer uma árvore nova, tá? E só para curiosidade, gente, algumas sementes, o negócio é tão impressionante que algumas sementes tem que passar, o animal ele tem que engolir a semente, tipo a goiaba, e aí dentro tem que passar dentro do sistema digestório dele para ir meio que assim acordar a semente. E aí quando ele faz o cocô vai nascer o pé de goiaba. Por isso que tem tanto pé de goiaba nascendo nas ruas aí, nos cantos, né, nas sarjetas. Já vi muito, é muito comum ver pé de goiaba, certo? Então é isso, gente. Vamos agora. Pronto, continuando. Tirei aquela barra que estava aqui embaixo. Então agora vamos fazer um resumo geral do que a gente viu. Então, primeiro, plantas, elas se dividem em avasculares e avasculares. Ou seja, avasculares não tem sistema condutor, não tem vasos condutores. Inclui quem? A briófita, por exemplo, os musgos. As outras plantas são as vasculares, aquelas que têm sistema vascular, e ela tem elaborado sistema condutor para a seiva mineral e para a seiva orgânica. E essas vasculares, algumas, elas não produzem, elas não vão se reproduzir por sementes. Inclui quem? Nós vimos a pteridófita, como exemplo, a samambaia. Agora, outras vasculares reproduzem-se por semente, só que em algumas não tem flor e as sementes não ficam protegidas por frutos. São as gimnospermas, como as araucárias. Agora, outras se reproduzem por semente e há flores e elas ficam protegidas por frutos. São as angiospermas, como exemplo as laranjeiras. Elas vão exibir flores nas quais pode estar presente essas flores. Ela pode ter só estrutura masculina, só estrutura feminina, ou pode ter as duas, certo? Então é isso, gente. Esse é o resumo geral sobre a reprodução sexuada e assexuada das plantas, tá bom? Usa o material que eu mandei para vocês, vai lá para responder essas questões aqui da atividade 5. Tudo que nós falamos está aqui no material de apoio também e lá no Google Sala de Aula. Ok? Um abraço para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.